Vamos falar de uma ferramenta jurídica que é simplesmente poderosa. Um verdadeiro remédio constitucional, decisivo para quem está se preparando para concursos do Ministério Público. O mandado de segurança. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na jurisprudência do STJ sobre esse tema e focar naqueles detalhes que, olha, fazem toda a diferença na hora da prova. E para a gente começar, vamos direto para um caso real super impactante. Essa citação da ministra Laurita Vaz é de um julgamento onde a sexta turma do STJ, de forma muito excepcional, admitiu um mandado de segurança para reabrir um inquérito de violência doméstica que tinha sido arquivado. Pensa só na força disso. Mostra o MS como um instrumento de defesa dos direitos fundamentais. Essa decisão joga uma pergunta no ar, né? Afinal, o judiciário pode, via mandado de segurança, passar por cima de um arquivamento de inquérito? A regra geral permite isso? E quando exatamente essa ferramenta pode ser usada contra decisões do próprio sistema de justiça? É para responder a essas perguntas que estamos aqui hoje. Para a gente organizar nossa conversa, se liga no nosso roteiro. Primeiro, o básico, conceito e natureza. Depois, quem pode entrar com a ação. Em seguida, um ponto que derruba muita gente, autoridade coatora e competência. Depois, quando cabe e quando não cabe. Aí a gente passa pelo procedimento e seus efeitos. E para fechar, vamos ver alguns casos específicos. Uma análise completa para ninguém ficar com dúvida. Bom, vamos começar pelo alicerce, né? O que é, afinal, o mandado de segurança? Pensa nele como um protetor de direitos. Quando um direito, que a gente chama de líquido e certo, é violado por uma autoridade, e esse direito não é amparado nem por habeas corpus, nem por habeas data, aí o MS entra em campo. É a nossa garantia contra a ilegalidade ou abuso de poder. E aqui está o pulo do gato, a alma do MS. O direito líquido e certo. O que é isso na prática? Significa que a prova do direito tem que ser clara, tipo uma foto 8x8. Ela já tem que existir antes de entrar com a ação. Não dá para pedir para o juiz investigar depois. Se precisar produzir prova, o caminho é outro. No MS, a prova tem que estar na mão, pronta e incontestável. Beleza, já entendemos o que é, mas quem pode apertar esse botão de emergência do mundo jurídico? Vamos analisar agora quem são as partes e, principalmente, a legitimidade ativa, um ponto cheio de detalhes importantes. E aqui temos um conceito que é figurinha carimbada em prova, a substituição processual. É o que rola no mandado de segurança coletivo. Imagina um sindicato. Ele entra com a ação em nome dele, mas a briga não é por um direito do sindicato, e sim por um direito de toda a categoria. Ele está substituindo todo mundo, e as consequências disso são gigantes. E olha só como isso é diferente da representação. Na representação, a associação precisa de autorização de cada um. É tipo ser um porta-voz autorizado. Já no MS coletivo, que é substituição, a súmula 629 do STF é clara, não precisa de autorização. A entidade já tem esse poder. E a súmula 630 complementa, dizendo que isso vale para defender a categoria toda ou mesmo só uma parte dela. É uma força coletiva enorme. Vamos a mais algumas regrinhas de ouro. Primeiro, o MP. Se ele entra com MS em matéria penal, tem que citar o réu, tá lá na súmula 701. E um terceiro que foi prejudicado, pode usar o MS, diz a súmula 202. Mas atenção, se essa pessoa ficou sabendo da decisão e comeu mosca, não recorreu quando podia, aí o MS não salva mais. E por último, a ação é personalíssima. É tipo uma ação com CPF, intransferível. Se o autor morre, o processo acaba. Os herdeiros que se virem por outras vias. Agora a gente chega num ponto que, nossa, como derruba a gente em prova. É o famoso bater na porta errada. Identificar corretamente a autoridade coatora é o que define para qual tribunal o MS vai, ou seja, define a competência. Errou aqui, pode botar tudo a perder. Mas e se a pessoa bate na porta errada? Existe uma saída? Existe! É a famosa teoria da encampação. Ela serve para consertar esse erro, mas só se 3 requisitos estiverem presentes ao mesmo tempo. Primeiro, tem que ter hierarquia. Segundo, a autoridade errada tem que ter defendido o ato. E terceiro, o mais importante, a correção não pode mudar o tribunal que vai julgar. Tem que dar cheque nos 3, senão não funciona. Definir quem julga o quê é crucial. Se o ato foi delegado, a súmula 510 diz que a gente olha para quem praticou o ato. Se o ato é de juizado especial, a súmula 376 manda para a turma recursal. Agora, um ponto de atenção, o STJ que não é um supertribunal que julga MS contra qualquer um. As súmulas 41 e 177 deixam claro que ele não julga MS contra ato de outro tribunal. E para fechar, se a autoridade é de uma empresa privada prestando serviço federal, a competência é da Justiça Federal.
E vamos para algumas pegadinhas práticas. Errar o nome da autoridade pode ser corrigido se for um erro bobo dentro do mesmo órgão. Em concurso público, a briga é com a banca examinadora, não com o governador. É um erro clássico. E no caso das autarquias, como elas têm autonomia, a responsabilidade é do dirigente dela mesma. São esses detalhes que definem o jogo. Ok, chegamos no coração do assunto. Onde o mandado de segurança pode entrar e onde a porta está completamente fechada para ele. Dominar esse filtro é simplesmente essencial. Regra número 1, para tatuar na mente. MS não é atalho, não é um substituto de luxo para o recurso. A súmula 267 do STF é claríssima. Se existe um recurso específico previsto na lei, com ou sem efeito suspensivo, é ele que tem que ser usado. Ponto. O MS é subsidiário. Mas, como no bom e velho direito, para toda regra há exceções, e elas são importantíssimas. O MS pode sim ser usado contra um ato judicial em situações extremas, uma decisão teratológica, ou seja, bizarra, completamente fora da curva, para conseguir aquele efeito suspensivo que o recurso não tem, quando impetrado por um terceiro prejudicado, se existe uma dúvida razoável sobre qual recurso usar, e num caso bem específico, contra a decisão que transforma um agravo de instrumento em retido, porque aí não tem mais o que fazer. A segunda barreira, e essa é de concreto armado, é a coisa julgada. A súmula 268 do STF diz: acabou, não se fala mais nisso. O MS não é uma máquina do tempo para ressuscitar processo que já morreu e foi enterrado. Não dá para usar como se fosse uma ação rescisória. Mas, como sempre tem um mas, né? O STJ abriu uma frestinha nessa porta. E é uma fresta bem específica, para controlar a competência absoluta dos juizados especiais. Mesmo depois do trânsito em julgado, o MS pode ser usado para dizer: opa, juizado, você não podia ter julgado isso. É uma exceção poderosa. E o que mais o MS não faz? Ele não serve para atacar uma lei em tese. Para isso existe a ADI. Também não serve para ser uma segunda chance de análise de provas de um PAD. Na área penal, não dá para usar para conseguir efeito suspensivo para certos recursos específicos. E, por fim, o pedido tem que ser concreto. Não dá para pedir uma proteção genérica contra algo que talvez aconteça. Beleza. Digamos que o MS é cabível. E aí? Como a coisa funciona na prática? Vamos falar agora de prazo, custos e, o mais importante, quais são os efeitos de uma decisão favorável. Guarda bem esse número, 120 dias. Não é um dia a mais. Esse é o prazo para entrar com um mandado de segurança. E atenção, é um prazo decadencial. Sabe o que isso quer dizer? É fatal. É uma contagem regressiva que não para, não suspende. Perdeu? Já era. Mas quando esse relógio começa a contar? Isso é crucial. Para um ato concreto, tipo a demissão, o prazo começa da ciência do ato. Agora, para uma omissão que se repete, como a falta de pagamento de uma vantagem, o prazo se renova todo mês. E aqui vem a pegadinha clássica. Entrar com um recurso administrativo não aperta o pause no cronômetro, tá? O prazo continua correndo solto. Agora é um ponto fundamental sobre os efeitos, principalmente os financeiros. Uma coisa tem que ficar cristalina. MS não é caixa eletrônico. As súmulas 269 e 271 do STF deixam isso bem claro. O MS serve para consertar o erro daqui para frente. A grana que ficou para trás, aí é outra história. Precisa de outra ação. Claro que o direito adora uma exceção. O STJ permite o MS para desconstituir o ato que negou a conversão de férias em dinheiro, por exemplo. Mas talvez o efeito escondido mais valioso seja este. A impetração do MS interrompe a prescrição para cobrar os valores do passado. Ele congela o tempo para a futura ação de cobrança. Isso é um benefício e tanto. E para fechar essa parte do procedimento, uma regra fácil de lembrar direto ao ponto da súmula 105 do STJ. No mandado de segurança, não rola condenação em honorários advocatícios. Cada um paga o seu e fica tudo certo. Para fechar com chave de ouro, vamos ver como a MP se comporta em campos de batalha bem específicos e muito importantes para o Ministério Público: o direito tributário, o administrativo e, claro, o penal. Na área tributária, o MS é uma arma poderosa, mas tem que saber usar. Dá para usar para conseguir uma decisão dizendo: fisco, eu tenho o direito de compensar, é o que diz a súmula 213. Mas atenção, a prova do pagamento indevido tem que estar na mão. Agora, o que não dá é usar o MS para dizer: fisco, eu já compensei por conta própria, vê se está certo aí. Para isso, a súmula 460 veda. E com isso a gente fecha o círculo voltando lá para o caso que abriu nossa conversa. Aquele julgamento sobre violência doméstica é o exemplo perfeito do poder do MS na área penal.
Mesmo quando tudo parecia perdido, o STJ mostrou que, para proteger direitos humanos e forçar o Estado a cumprir seu dever de investigar, o mandado de segurança pode ser a última e mais importante ferramenta. Então, vamos para aquele resumão final, os pontos que não dá para esquecer de jeito nenhum. MS exige direito líquido e certo com prova na mão. MS coletivo é substituição, não precisa de autorização. Errou a autoridade, teoria da encampação pode salvar, se cumprir as regras. MS contra ato judicial. A regra é não, mas as exceções são o ouro. Prazo de 120 dias é fatal, não perdoa. Efeitos financeiros não cobra o passado, mas congela o tempo para cobrar depois. Ufa! Toda essa análise mostra que o mandado de segurança não é uma peça de museu. Ele está vivo, pulsando e se adaptando. E aí fica a provocação para a gente pensar junto. Qual será a próxima fronteira? Em um mundo com inteligência artificial, proteção de dados, onde mais a gente vai precisar dessa ferramenta para proteger os direitos fundamentais? E aí, curtiu esse mergulho profundo no mandado de segurança? Se este material foi útil para a preparação, já sabe, né? Deixa aquela força se inscrevendo no canal, ativando o sininho para não perder as próximas análises. O apoio de quem acompanha é o que nos ajuda a continuar trazendo conteúdo denso e relevante. Bons estudos e a gente se vê na próxima!